Eis a raiz da solução de qualquer conflito. Não leve nada para o lado pessoal. Simples, só que não é fácil. Bora treinar o como? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B, de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo da postura Fênix. E nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área, que vida leve é você no centro da sua vida, seu cônjuge, sua companhia de vida em segundo, seus filhos, que devem ser criados para viverem bem e com autonomia no mundo, em terceiro, desde que eles sejam dependentes. Em seguida, familiares, filhos adultos são familiares. Junto com familiares estão os amigos. E por último, todas as outras pessoas do mundo. Vimos também sobre o conceito de fazer dar certo, parar de terceirizar os resultados, tanto os sucessos quanto os fracassos. Quem cria os resultados para você, é sobre autorresponsabilidade e baseada no locus de controle interno, é o LCI que falamos bastante há alguns áudios atrás. A percepção do locus de controle interno é quando você sente a energia, ela está dentro, então você sente o seu coração expandindo, você sente o poder dentro de você, você sente essa leveza. E o locus de controle externo é quando o poder está fora de você, então você se sente contraída, comprimida, acuada. E aí, você tem investido mais no locus de controle interno ou externo? Como tem sido? Falamos também sobre limites e ordens saudáveis. Isso são as chaves dos bons relacionamentos. E o objetivo desse limite e ordem não é sobre ficar convencendo os outros, e sim a nós mesmos. E não existe adulto solteiro, ponto. Com o que ou com quem você ficou casado essa semana? O que era prioridade, o que foi prioridade na sua vida essa semana? Saudável? Nem tanto assim? Ok, se não, faça as mudanças dentro de você. Se sim, alimente ainda mais. E vimos também que existem apenas 3 tipos de assuntos ou problemas. Os que cabem a mim são os meus assuntos, os que cabem aos outros são assunto dos outros, e os que cabem à realidade são os assuntos de Deus, que nós não temos absolutamente nenhum controle, nem nos assuntos de Deus, nem nos assuntos dos outros, mas temos o poder a respeito dos nossos. Portanto, concentra no que é seu assunto. Falamos também sobre autoconstrução de maturidade. É sobre construir consciência, viver bem, passar bem pelos lutos não vividos e pelos lutos atuais. Realinhar, e esse realinhar ele é contínuo, é sobre teste, 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 muito teste. E, relembrando, é cíclico em camadas e de dentro para fora. A base da sociedade são os relacionamentos. A base dos relacionamentos é a comunicação. Falamos bastante sobre a teoria da comunicação 73855. Apenas 7% da sua comunicação é o conteúdo, são as palavras que você fala. 38%, o tom de voz, a entonação. E 55, a sua postura corporal, a sua movimentação, as suas expressões corporais. Como tem estado a sua comunicação? Básicos. No áudio anterior, nós falamos sobre básicos. Básicos é um acrônimo, um acrônimo.
é uma sigla formada pelas primeiras letras das ações necessárias para uma vida leve. São 7 áreas básicas que devem ser treinadas diariamente. Básicos são todos os dias. A cada dia nós revisamos e aprofundamos em um, mas não é para esquecer os outros. São todos os básicos todos os dias. E bora nos aprofundar agora? A raiz da solução de qualquer conflito é esta: não leve nada para o pessoal. Simples, só que não é fácil. Bora aqui treinar esse como? Quando eu ouvi isso a primeira vez, deu quase um baque em mim e falei, gente, é isso. E eu ouvi isso nas primeiras vezes quando eu estava estudando sobre a criação dos meus filhos. Como que eu conseguiria dar uma educação para os meus filhos? Como eu conseguiria não gritar, não ficar barganhando, colocando castigo? Como é que eu deveria fazer para conduzi-los com respeito, com autoridade, mas sem autoritarismo, sem violência? E justamente em um dos cursos de leituras eu ouvi isso, sobre não é pessoal. E eu percebi como eu levava o que acontecia com os meus filhos e deixava de acontecer para o lado pessoal. Quando eles gritavam, esperneavam, reclamavam, eu levava para o lado pessoal, como se fosse para mim, como se fosse comigo. E não era. Era sobre eles, sobre a existência deles, e sim sobre a imaturidade deles, e cabia a mim conduzi-los. E eu ficava me relembrando que não é pessoal, não é pessoal. E eu repeti isso muitas vezes por muito tempo, e dependendo como estão as coisas hoje em dia, eu ainda preciso ficar me relembrando desse óbvio. Eu coloquei e compartilhei para vocês uma frase que foi atribuída a Siddhartha Gautama, o Buda. É a seguinte frase: não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos seus próprios sonhos. Quando você se tornar imune às opiniões e às ações dos outros, não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Vamos conversar, conhecer os resultados e principalmente saber como fazer isso na prática? Falar sobre essa postura fênix na prática? Nós vamos pegar frases separadas desse texto que eu acabei de ler. 1. Não leve nada para o lado pessoal. Acabei de dar há tempo atrás o meu exemplo com a criação dos meus filhos quando ele era pequeno. Eu precisei aprender isso. E depois de aprender, eu precisei ficar repetindo. Não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal. Então, trabalhe o mesmo. Isso vale só para filhos, Suzane? Não, vale para todo mundo. Eu uso isso com o meu marido. Eu uso isso com as pessoas, eu uso isso com funcionários, com funcionárias, eu uso isso com relacionamento com os meus pais, eu uso isso com as pessoas que eu cruzo na rua, eu uso isso com as pessoas que estão dirigindo e tomam uma fechada no trânsito, eu uso isso quando eu tomo uma buzinada e tomo um susto, eu uso isso toda hora, não é pessoal. A segunda parte é: os outros não fazem nada por sua causa. A pessoa, vou dar o exemplo do carro, ela não me fechou. Eu não sei o que está passando na cabeça daquela pessoa. Se ela está atrasada ou deixa de estar atrasada, se ela está com problemas, se ela está chateada, ou se ela não viu mesmo, se ela é sem noção. E está tudo certo. Não foi por sua causa que ela fez ou deixou de fazer aquilo. Ela estava vivendo no próprio universo dela mesma. Ela estava lá existindo no próprio universo. Não foi proposital. Pouquíssimas vezes são. E mesmo quando são propositais, isso tem mais a ver com o outro
do que com você. Não é por sua causa, é porque o outro está sentindo determinada coisa. Terceira parte. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos próprios sonhos, mas não são só sonhos, são sonhos, desejos, dores, são sombras. Nós já falamos há um tempo atrás aqui sobre projeção, tem a ver com isso. Falamos sobre espelho também, é isso aqui. O que os outros falam e fazem é projeção da realidade dessas pessoas, para o bem e para o mal. Quando a pessoa ela escolhe mudar a visão de mundo, também está dizendo sobre ela. Ela está se dedicando a mudar o mundo dela, o universo dela. 4. Quando você se torna imune às opiniões e ações dos outros. Isso aqui é treino. Como é que se torna imune? Escolhendo e treinando, mudando a sua posição, olhando para onde você quer chegar e começar a fazer as ações, e as ações que têm a ver com essa nova postura, com essa nova versão mais leve. Aqui é a postura Fênix. 5. Você não será mais vítima de sofrimentos desnecessários quando você tiver toda essa construção. É sobre deixar de ser vítima. Eu falei sobre ser vítimas, termina em mim, falei sobre isso no áudio passado. É sobre isso. Você não vai mais precisar ser vítima, não vai mais precisar ter sofrimentos desnecessários. Existe uma frase que eu não achei de quem é o autor, mas eu gosto muito dessa frase também. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Esse sofrimento é você ficar remoendo, ressentindo a dor, reclamando da dor, se achando injustiçada, injustiçada por conta da dor. Pode ter sido injusto, inclusive, mas te ajuda de alguma forma a ficar ressentindo essa dor? É um processo, Fênix. É um trabalho, é uma dedicação e vale a pena. Nós começamos olhando para se relacionar bem com os básicos, fazendo o melhor possível todo dia, sem pressa dos resultados. Eu sei que a gente quer mais rápido, que a gente quer tirar logo essa dor, mas não adianta. É sem pressa dos resultados. Da mesma forma, sem pausa nas ações mínimas. E essas ações mínimas, elas flutuam. Tem dia que esse mínimo é muito maior e tem dia que esse mínimo é muito menor. E tá tudo certo. Mantenha o foco apenas no próximo passo possível agora. E esse próximo passo possível de agora também muda. É sobre treinar, transformar os seus relacionamentos com a sua transformação, cuidando e sustentando a sua postura fênix. Essa é a única forma saudável e duradoura. E sim, ajustar, colocar essas funções em ordem tardiamente, ou seja, existe um momento de vida ideal para ajustar essas funções. Mas antes tarde do que nunca. E sim, tardiamente é mais dolorido, é mais desafiador, mas vale a pena. Sempre vale a pena. Se relacione com leveza e com sabedoria com a vida. Treine a abrir mão de ter razão, porque você está buscando leveza. Eu sempre repito a frase: eu abro mão, leveza é melhor do que ter razão. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda tem dito? E o hábito angular dessa área? Como é que foi o hábito angular essa semana? E sobre o radar da vida mais leve? Bora olhar para ele nos relacionamentos? Como é que foi a tração da roda traseira essa semana? Ou seja, as ações que você fez em bons relacionamentos. Olhando para tudo isso, quais são as ações que você vai fazer para a próxima semana? É a direção da sua roda dianteira.
Para onde vai? Quais são as ações? Se mantenha no eixo central da sua vida, sustente seu lugar compassivamente e mantenha a paciência, a ciência da paz com você e com os outros. E aí, quem é que quer essa leveza nos relacionamentos e essa leveza que vai vindo aos poucos? Quem é que quer ter consciência e ficar cada vez melhor em não levar nada para o lado pessoal? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!